Você tem um sonho? Tipo, uma coisa que tá sempre na sua cabeça, não importa quanto tempo passe. Não importa qualquer coisa que você faça, como sua vida caminhe, mas essa ideiazinha continua na sua cabeça ao longo desse tempo todo, tentando aparecer de alguma forma. Bom, se você não sabia, acabei de fazer um chá revelação de que você tem um sonho. Bom, eu pelo menos, eu sempre tive um sonho. Na verdade, desde os meus 12 anos, eu tive esse sonho de publicar um livro. Pois é, eu sempre tive esse sonho de publicar um livro, de criar uma comunidade de pessoas sonhadoras, de pessoas que gostam de ler. E esse sonho me acompanhou durante toda a minha jornada. Só uma pequena volta no tempo, né? Eu tive esse sonho pela primeira vez, ele me visitou pela primeira vez quando eu tava na casa da minha avó. Lá tinha um quintal gigantesco, com muito verde e tal, inclusive muita saudade desse tempo. E aí tinha um caminhozinho, assim, de tanta gente andar, formou esse caminho na terra, assim. E eu tava andando por esse caminho, brincando com os meus primos, com meu primo e com a minha irmã. E me veio a ideia de um livro. Nessa época era um livro de fantasia. E aí eu comecei a escrever. Quando a gente é criança, né, a gente não tem tantas travas de ai meu Deus, tem que ficar famosa com isso, ai meu Deus, tem que ganhar dinheiro com isso. Eu só deixei a criatividade fluir. E aí eu comecei a escrever, e eu escrevi à mão, gente. Na aula, às vezes, ai meu Deus, se meus pais assistirem isso, mas às vezes eu não tava prestando atenção, eu estava escrevendo. E eu escrevi um cadernaço, assim, do livro. Mas, né, gente, o tempo foi passando. Veio o ensino médio com todas as questões, né, de passar na faculdade, os crushes, e aí esse sonho foi ficando de lado. No ensino médio ele até deu um upzinho. Eu e uma amiga da época, a gente criou um blog que falava de filme, série, livro, e aí eu falava um pouco do meu livro lá também, mas veio a faculdade, e aí com a faculdade eu escolhi um curso que não tem nada a ver com escrita, que é farmácia. Meus pais até falavam, faz letras, você não gosta de escrever? Mas eu acabei indo pra farmácia, porque eu gostava de química, era boa em química, matemática, e eu achava que dava dinheiro. Então eu fui pra farmácia, fiz 6 anos de farmácia, me formei em farmácia, mas vira e mexe o sonho de ter um livro publicado, escrever um livro, continuava na minha cabeça. Ele vinha de várias formas. Vinha tanto com uma insatisfação, às vezes uma frustração de ver pessoas que publicaram o livro realizando esse sonho e eu ainda não. Vinha muitas vezes de forma tipo assim, poxa, eu poderia estar fazendo algo mais, sabe? Da minha vida, assim. É algo com mais propósito. Até que eu arrumei um jeito de minimamente realizar esse sonho. Eu consegui emprego numa editora. Sim, gente, eu trabalhava em farmácia. Eu fazia faculdade de farmácia, que é um curso bem, assim, que exige muito da gente. Mas eu também, meio período ali na hora que tava, trabalhava nessa editora. Então, gente, eu meio que realizei meus sonhos, só que não. Porque eu ajudei milhares não, né? Centenas de autores independentes publicarem seus livros, mas no meu que era bom nada, né? Não escrevia, não fazia nada, ocupei todo o meu tempo cuidando desses autores, que foi ótimo, foi uma experiência ótima. E fazendo farmácia, enfim. Mas meu livro nada. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu continuei na editora por mais um tempo, mas depois eu acabei saindo e descobri o roteiro. Comecei a estudar roteiro, que era mais uma forma de me aproximar desse sonho. E aí eu vi que roteiro poderia ser uma carreira realmente.
foi então que eu fiz uma transição de carreira. Eu me formei em farmácia, terminei a faculdade, fiz o estágio, tudo direitinho, mas eu comecei a me profissionalizar em roteiro. Consegui empregos no roteiro. Hoje eu trabalho com roteiro, então foi uma forma de minimamente ali estar em contato com o meu sonho de publicar um livro. Eis que eu encontro este livro aqui, O Caminho do Artista. E um dos primeiros capítulos fala sobre o artista sombra, que é quando você sonha em ser artista. Eu sonhava em ser escritora, mas você se esconde atrás de uma carreira que tem minimamente relação com o seu sonho. No caso, fez todo sentido. Eu arrumei um jeito de trabalhar com escrita. Não era exatamente escrevendo meus livros, mas era escrevendo roteiros para as pessoas. E eu fiquei em choque, falei, meu Deus, me descobriram. Me descobriram. E foi aí que eu comecei todo o movimento, comecei a levar isso pra terapia, comecei a falar, escrever sobre isso, tentar entender. E eu cheguei num X da questão que eu acho que pode ser até útil pra você que tá ouvindo, que é, se você tem um sonho, se você enxerga seu eu do futuro realizando aquela coisa, tipo no meu caso, minha eu do futuro, ela tem vários livros publicados, ela é um sucesso, ela tem um canal do YouTube com vários seguidores, uma comunidade linda que se apoia, que sonha, ela vive disso e tal. Sabe quem que vai ter que bancar esse sonho pra aquela Carol, aquele seu eu aí do futuro existir? É o seu eu de agora. Infelizmente ou felizmente, quem vai ter que fazer as coisas acontecerem é seu eu de agora. E aí, quando eu cheguei nessa conclusão, eu fiquei assim, ferrou. Tipo assim, vai ter que ser eu. Ai, que droga. E eu tô muito numa jornada de... Carol, você é a sua companhia pro resto da vida. Você é a única pessoa que pode realizar seus sonhos. Não vai chegar uma fada madrinha, não vai chegar um bilionário e falar eu te sustento aí, sustento seu sonho, um padrinho, sabe? Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, gente. O que vai acontecer é você vai ter que agir em prol disso. Você vai ter que ser o defensor dos seus sonhos aqui nessa terra, senão o seu sonho não vai acontecer. E aí, quando eu tive esse insight, eu falei, chegou a hora então de eu escrever meu livro e cá estamos. Eu já tinha uma ideia de livro. Na infância eu queria escrever uma fantasia, mas depois eu fui vendo que minha paixão eram as comédias românticas. E eu sinto muita falta de ver protagonistas negras em comédias românticas, sabe? Protagonistas negras vivendo histórias leves, vivendo coisinhas bobas da vida, sabe? E falta de mulheres negras escrevendo sobre isso. E eu falei, é isso que eu quero ser essa pessoa que escreve esse tipo de história. E aí eu tinha uma história principal, um livro grande, mas isso nunca saía. Depois da minha decisão, o Giovanni, meu marido, ele falou assim, tem um desafio pra você. Em vez de você já começar escrevendo essa sua história, que você elabora há anos, você tem muito carinho por ela, que vai demorar, né, provavelmente, porque é um livro, né, gente, não se escreve da noite pro dia. Aqui nada de chat GPT, não. Ele falou, eu te desafio a escrever um livro de 50 páginas em 50 dias. E eu já tinha uma história que eu queria dar atenção pra ela, uma história menorzinha. Aí eu falei, nossa, mosquito, nossa, é isso que eu vou escrever. Então eu tenho até dia 11 de agosto, vamos ver, né? Mas eu estou empenhada pra escrever esse livro de comédia romântica. E eu tô muito animada porque eu já tô escrevendo, ele já tá com 5 páginas. E, gente, é isso que eu quero fazer da vida, sabe? Por mais que
eu tenho outros trabalhos, por mais que eu esteja fazendo outras coisas, eu quero que parte de mim esteja empenhada em realizar esse sonho de escrever um livro. Algo que eu acho que é bem importante de falar é que, infelizmente, vivemos num mundo capitalista e a gente tem que pagar nossas contas para sobreviver. E bota conta nisso, né, gente? Eu não tô fora disso, não sou herdeira, não nasci em berço de ouro, então tem que pagar minhas contas. Hoje em dia, igual eu falei com vocês, eu trabalho com roteiro. E basicamente eu trabalho de 9 às 6. 9 da manhã às 6 da tarde, né? E assim, pra quem não nasceu herdeiro, realizar um sonho é uma luta. Uma luta no sentido de que muito se fala sobre dinheiro e os luxos que o dinheiro compra. Mas eu acho que o luxo vai muito além de uma bolsa cara, essas bolsas de grife, essas coisas que as influencers aí ficam mostrando. Eu acho que o dinheiro traz um dos maiores luxos, que é você ter tempo para realizar os seus desejos, sabe? Tempo e dinheiro, né? Mas principalmente o tempo. E para quem não é herdeiro, para quem não nasceu em berço de ouro, tem que trabalhar 8 horas por dia, gasta muitas vezes mais de 2 horas no trânsito do trabalho para casa, da casa pro trabalho. Por mais que eu tenha o privilégio de trabalhar perto de casa, eu ainda assim gasto 8 horas para conseguir dinheiro para pagar minhas contas. E é isso, a gente tem que realizar nosso sonho no meio disso tudo aí. E se a gente não der esse start, né, esse despertar, assim, de que vai ter que ser eu de hoje que vai ter que correr atrás desse sonho, a gente não vai realizar, infelizmente. Não que é pra gente culpar os nossos erros do passado, né, por não ter realizado ainda. Porque só a gente sabe o que a gente no passado estava passando. Muitas vezes a gente podia estar com uma doença, a gente podia estar perdendo alguém da nossa família, a gente podia não estar em condições de focar em sonhos. Tem épocas da vida que realmente não dá. Mas tem certas épocas que dá. Por mais que a gente tenha pouco tempo, por mais que tenha o cansaço da rotina, pelo menos 30 minutinhos por dia ou 1 hora na sua semana para se dedicar ao seu sonho dá. É melhor que zero. Você já vai estar um pouco mais perto, sabe? E é isso que eu decidi fazer. Eu decidi focar pelo menos 30 minutos, de 30 minutos a 1 hora, todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, dedicar ao meu sonho de publicar minha comédia romântica. E eu quero dividir com vocês qual que é meu planejamento. Agora eu tô numa fase da minha vida que eu posso tirar esses 30 minutos a 1 hora do meu dia pra focar nisso, né? Então, só pra vocês entenderem um pouco da minha rotina. De manhã, antes de trabalhar, eu faço exercício físico. Vou na academia, que é o que eu gosto de fazer. Gosto de cuidar da minha saúde, assim. De 9 às 6, eu trabalho. Então, eu trabalho fazendo roteiros para outras pessoas, seja influencer, seja estúdios. E aí, depois das 6, depois de fazer minhas marmitinhas, depois de, sei lá, né, ter um tempo de qualidade com o Giovanni, eu vou focar de 30 minutos a 1 hora na escrita do meu livro. Foi a janela, assim, que eu consegui encaixar isso, sabe? Por mais que eu esteja cansada, por mais que o dia tenha sido difícil, eu quero fazer isso por mim. Eu quero tirar de 30 minutos a 1 hora pra focar na escrita do meu livro. E a forma que eu tô planejando é o seguinte. O Giovanni, ele fez um desafio comigo, né, de eu fazer um livro de 50 páginas em 50 dias. E eu organizei o livro, porque assim, gente, escrever um livro não é só pegar, sentar e sair escrevendo, porque você vai se perder nessa loucura. Você tem que ter planejamento, você tem que saber a estrutura de uma história, se sua história vai seguir a narrativa do herói, se sua história vai
seguir todos aqueles picos, né? De começar a ter a primeira vitória, depois cair, depois acertar pra continuar. Enfim, você tem que decidir a estrutura. Existe estudo por trás da escrita de um livro. E você tem que organizar a sua história na estrutura que você escolheu. Então, primeiro eu defini quem vão ser meus protagonistas. Não posso dar muitos spoilers, né? Porque vai que alguém pega aquela... Todo escritor acha que a sua história é, assim, né? A melhor história do mundo que alguém vai roubar. Mas eu vou evitar, vai que... Mas eu escolhi que meus protagonistas vai ser uma mulher e um homem. Então a história vai se passar na vida dos dois, assim, acontecendo simultaneamente. E, né, provavelmente eles vão se encontrar em algum momento. Então eu defini os dois personagens, defini algumas características principais deles, tipo a falha de caráter ali, que vai ser consertada ao longo do livro. Definir quais são os objetivos deles, quais são as questões que eles têm, sabe? Características físicas também eu já decidi. E aí depois eu decidi como vai ser a história. Então, o que vai ser o incidente excitante, que é aquilo que vai acontecer, que vai fazer a história andar e vai mudar a vida dos personagens completamente. E a partir daí o livro acontece. Decidir os aliados, né? Quem vai ser o aliado do protagonista masculino e da protagonista feminina, que vão ser amigos deles. O dele vai ser um colega de quarto e o dela vai ser uma amiga da infância. E a série de acontecimentos. Então, acontece um incidente excitante logo no primeiro capítulo. Depois, eles vão reagir a isso, né? Tomar decisões quanto a isso, que eles vão ser protagonistas ativos. Então, eles vão agir sobre aquelas circunstâncias. E aí o desenrolar, né? O que vai acontecer até o fim do livro. E só aí eu comecei a escrever. Já tem 5 páginas, então eu tô seguindo essa estruturazinha. E é isso. Por enquanto eu vou focar em escrever. Olhar de escritor e não de editora, porque o que acontece muitas vezes quando a gente está escrevendo um livro é a gente querer agir como uma editora. E aí a gente trava, porque a gente começa a querer ver os erros que a gente cometeu. Então não, eu tô focando em escrever. Vou escrever o livro até o final, depois eu vou vir revisando. Revisando assim, em questão de conteúdo, que eu quero contratar um revisor ortográfico no final do livro para revisar meu livro. Mas é isso o plano. No final eu pretendo publicar na Amazon, que é a forma de publicação mais barata e acessível para mim no momento. Então eu quero publicar na Amazon, no Kindle, né? E é isso, gente. O Giovanni, eu não falei, né? Mas ele fez esse desafio e o prêmio é um doce de uma doceria aqui na minha cidade que eu gosto muito. Um doce mais caro, sabe? Que eu sou uma formiguinha. Mas além disso, o prêmio também é que ele vai fazer a capa do meu livro. Que o Giovanni é ilustrador, então ele vai fazer a capa. E eu já tenho a ideia. E eu quero mostrar tudo pra vocês. E é isso. Esse é o plano. Irei seguir. Eu tô comprometida com os meus sonhos e espero que esse vídeo, além de quem tiver curioso para acompanhar como é a escrita de uma comédia romântica, te inspire a seguir seu sonho. Não sei em que momento de vida você tá, mas se for possível, minimamente possível, mesmo com toda a loucura que é a vida, corre atrás dos seus sonhos, porque só você pode realizar eles, só você. Tipo assim, somos os únicos representantes dos nossos sonhos aqui. Gente, se a gente não realizar, vocês têm noção que não vai acontecer? Eu tô me movendo na base do desespero, aquela. Mas é isso, obrigada por assistir e vamos lá.